E aí, salve NoFapers, salve os 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse é o nosso episódio de número 108 e eu sei, um título como esse pira a cabeça de qualquer um. Ficar 12 anos praticando retenção seminal, 12 anos sem derramar uma única gota de sêmen. Crispim, primeiro, isso é possível? E eu venho dizer para vocês que isso não só é possível, como essa prática faz parte de uma das maiores tradições da Índia, uma prática chamada Brahmachari, que segundo a crença, a partir do momento que você não desperdiça o teu sêmen, a sua energia sexual ela é reabsorvida indo para o teu cérebro, fazendo com que você tenha clareza mental absurda e milhares de benefícios relacionados com essa força extremamente poderosa. Cultura do Brahmachari, eles acreditam que se você ficar 12 anos sem derramar uma única gota de sêmen, você simplesmente vai desbloquear um poder oculto chamado o nervo da memória. E é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. E eu sei que a maioria das pessoas ficam pirado porque fala assim, porra cara, é difícil ficar 30 dias praticando NoFap, 30 dias em retenção seminal. Como que alguém em sã consciência consegue ficar 12 anos praticando retenção seminal sem desperdiçar uma única gota de sêmen? E eu venho dizer para você que para esses praticantes do Brahmachari, essa é uma prática, não só um estilo de vida, mas é uma prática extremamente sagrada. É tão sagrada que dentro dessa cultura as crianças são ensinadas desde pequena sobre o poder da energia sexual e o poder desse grande fluido, que simplesmente é capaz de fazer com que você acesse um estado de originalidade extremamente perfeito, fazendo com que você adquira habilidades extremamente extrasensoriais, simplesmente guardando essa energia e fazendo com que ela seja reabsorvida novamente para o teu corpo. E eles partem dentro do seguinte conceito: a energia sexual é uma semente, o teu sêmen é uma semente. Imagina comigo, uma semente, quando ela é plantada na terra, ela simplesmente vai virar uma árvore, uma nova vida. Uma semente, quando ela é rompida, ela simplesmente gera uma nova vida. E a mesma coisa ocorre quando você pega o teu sêmen, que é uma semente, e deposita dentro de uma mulher. Essa semente que é o teu sêmen vai fazer com que gere uma nova vida, dotada de perfeição, de um sistema autônomo extremamente perfeito, com célula e DNA. Inclusive a digital sua é única, nenhum outro ser humano consegue ter a mesma digital com você, ou seja, então essa energia sexual ela simplesmente te torna um ser único. E eles partem dentro desse conceito de que então se você pegar essa energia sexual, que é o teu sêmen, que é a tua semente, e guardar dentro de você, essa energia vai ser reabsorvida, o teu sêmen ele vai ser reabsorvido, virando uma fonte de energia etérea e eterna, fazendo com que você atinja então esse estado onde a capacidade de memória, a clareza mental, a força física, o estado de conexão com Deus, o estado de extrema presença, o estado de extrema força física e espiritual se torna totalmente possível para vocês. Então isso é basicamente o conceito da prática do Brahmachari. Então sim, é possível ficar 12 anos e até mesmo mais. E dentro desse conceito, inclusive o tema desse vídeo foi sugerido por um de nossos inscritos, ele disse: Crispim, fale sobre o fenômeno chamado nervo da memória, que é desbloqueado somente quando você completa 12 anos praticando retenção seminal. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês no episódio de hoje. Inclusive, se você faz parte dos 2%, deixa comentário aqui embaixo, 2%, e também coloque aí na lista de presença um check-in, para eu saber que você passou por esse vídeo. Senhores, antes de eu começar a explicar esse vídeo então, lembrando vocês que eu vou falar sobre 7 efeitos que ocorrem quando você completa 12 anos praticando retenção seminal, que é onde você desbloqueia o nervo da memória, e eu vou explicar extremamente profundo para vocês o que significa isso. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês que eu vou deixar fixado aqui embaixo um link para vocês. Que link é esse, Crispim? Se vocês não sabem, eu sou autor de 10 livros da prática do NoFap de retenção seminal. Cada livro eu trato sobre uma área específica da retenção seminal. São livros que têm ajudado milhares de pessoas. Eu reúno toda a experiência que eu tenho para vocês, de tudo que eu cito nos livros, de todas as experiências, práticas de transmutação, de mentalidade, de desbloqueio mental, prática de transmutação espiritual. Eu reúno em todos esses livros para vocês. E eu sei que a maioria das pessoas não tem condição de comprar todos os livros. Hoje uma média de cada livro aqui que eu tenho vendido para vocês tem custado uma média de R$20. Eu decidi então participar da Black Friday, e aonde justamente eu vou reunir todos esses 10 livros, lembrando vocês que cada livro era vendido a R$20, então 10 livros, R$200, e eu vou deixar para vocês os 10 livros por apenas R$65. Então se vocês pagavam R$200 para ter 10 livros, R$65 para vocês terem todos.
Basicamente seria 3 livros só, se fosse no valor normal. Mas vocês vão ter acesso aos meus 10 livros por apenas R$ 65,00. E eu vou avisar vocês que essa promoção ela vai ficar só até o final desse mês. Findou esse mês, cada livro passa a ter o seu valor único e real. Crispim, eu já tenho 2 livros, o que eu faço? Cara, mesmo assim ainda compensa. Crispim, eu tenho 3 livros, mesmo assim ainda compensa. Por R$ 65,00 você vai ter acesso a todos os livros imediatamente, beleza? Senhores, então agora voltando para o vídeo. A prática do Brahmachari consiste em você adquirir e desbloquear esse poder miraculoso chamado nervo da memória quando você fica por pelo menos 12 anos. Mas antes disso eu quero deixar algo bem claro para vocês. Crispim, significa que se eu pratico menos do que 12 anos eu não vou ter benefícios? Pelo contrário, você que está aí praticando a retenção seminal por 7 dias, você já tem uma extrema noção do que virá pela frente. Eu acho isso extremamente poderoso. Inclusive ontem à noite uma pessoa me mandou mensagem lá no direct do Instagram e foi extremamente poderoso. Se não me falha a memória, ele está há 14 dias praticando no NoFap, ou seja, 2 semanas. O que ele contou foi algo extremamente poderoso. Ele disse: Crispim, o que está acontecendo com a minha vida é algo extremamente poderoso. Esse cara contou que ele está com um poder de atração extremamente grande. A fobia social, o medo, a vergonha de estar perto de pessoas, a vergonha de falar em público, o medo de travar perto de outras pessoas simplesmente desapareceu. E ele ainda, inclusive, disse que conseguiu conhecer uma menina, se não me falha, no ônibus. Ele toca violão, ele toca instrumentos e numa capacidade absurda ele também está conseguindo aperfeiçoar cada vez mais. E se não me falha a memória, ele estava num ônibus e ele conheceu uma garota que parece que se coincidiu realmente com uma energia, um poder de atração. Foi descobrir, essa garota tem a mesma idade que ele, também é virgem, assim como ele é, e assim como ele tem prezado a energia sexual dele. Então assim, uma série de fenômenos que aconteceu em simplesmente 2 semanas. E o mais interessante, Crispim, ele disse, isso nunca aconteceu antes. Então isso é simplesmente um frasco pequeno do que virá pela frente quando você pratica a retenção seminal. Então, presta atenção. Você não necessariamente vai desbloquear benefícios quando você atingir 12 anos. Não, pelo contrário. Com 3 dias, olha que loucura que eu vou falar para vocês, com 3 dias praticando retenção seminal, praticando NoFap, essa energia já começa a trazer uma mudança extremamente surreal para vocês. E obviamente, vocês podem deixar nos comentários aqui, comente quantos dias vocês estão e o que vocês têm sentido. Comente as experiências de vocês e vocês vão perceber que muita gente vai se identificar e vocês vão ajudar milhares de pessoas que estão aqui nesse vídeo duvidando se essa prática realmente traz alguma diferença. Então, segundo essa prática, quando você completa 12 anos, é o ponto em que a sua energia sexual vira um poder mental. É onde a mente acende e tem 7 efeitos que explicam isso, que é onde é ativado então o nervo da memória. E é sobre isso que a gente vai falar então hoje. Então, 12 anos, por que esse conceito de que você vai desbloquear um poder, basicamente um poder dos deuses? Eu sei que algumas pessoas têm alguma religião, alguma cultura diferente, mas eu estou falando da cultura deles. Então é um estado de semideus, como está escrito lá em Salmos, vós sois deuses. Então basicamente seria isso, um estado de semideus, onde você se torna um ser criador e co-criador junto com o próprio Deus. 12 anos. É um ciclo completo e refinado do prana. Prana para eles é a energia vital. Para nós aqui nós chamamos de energia sexual, lá é chamado de energia vital. A energia, o exilir da vida. É onde então ocorre um fenômeno chamado Akhanda Brahmachari, que é o celibato ininterrupto sem queda. Então, essa prática ela chega a ser extremamente rigorosa lá, porque lá, para um praticante do Brahmachari, presta atenção, uma simples poluição noturna já leva à queda do Brahmachari. Então vamos supor que ele está ali há 3 anos praticando a retenção seminal de forma ininterrupta, sem ter nenhuma espécie de ejaculação, e simplesmente esse cara vai lá e tem uma poluição noturna. Ele simplesmente perdeu esses 3 anos de retenção seminal. E segundo a crença deles, ele volta do estágio 0 de novo para chegar na prática de 12 anos, para chegar no auge dos 12 anos, que é onde ele vai atingir um estado de ou de vareta, um estado de perfeição. Então, para vocês verem que lá é extremamente rigoroso e o derramar do sêmen é algo totalmente impróprio. Porém, eles fazem um trabalho mental e subliminar tão grande que a mente simplesmente bloqueia qualquer tipo de erotização mental. Eles acreditam que antes de você atingir um Brahmachari físico,
primeiro precisa ocorrer um brahmachari mental e espiritual. Então primeiro precisa ocorrer uma mudança interna. É totalmente diferente da cultura nossa. A cultura nossa muitas vezes fala, primeiro transmuta para você não recair. Lá não, aí eles falam para você atingir um estado de mentalidade que vai gerar um bloqueio, que vai simplesmente fazer com que a sua mente seja deserotizada, dessexualizada, e aí sim eles conseguem simplesmente fazer com que essa energia não saia. Então a prática da retenção seminal lá é levada extremamente sério. Então essa energia sexual ela é convertida em energia mental. E a tradição diz que após 12 anos a energia sobe e estabiliza a mente como um todo. Então o sujeito ele ganha controle sobre a mente e sobre o prana. Então ganha um controle sobre a mente e sobre a energia vital e sexual, que é a energia prana. E aí dentro dessa crença, a energia sexual é a forma mais concentrada de força vital. Então a energia sexual para eles é tudo, tá? É tudo. E é isso que eu tenho tentado passar para vocês em todos os vídeos. Energia sexual é a energia, a fonte de energia mais poderosa que existe. Sempre quando você for pensar em recair, pense, é a maior força que eu tenho, é a maior fonte de energia que está dentro de mim, é o maior poder que Deus me deu e eu vou jogar no ralo. Vocês têm noção o que é recair? É simplesmente pegar a maior força, pegar o seu superpoder e simplesmente falar, eu não quero esse poder. Eu quero ser uma pessoa comum, eu quero ser uma pessoa sem energia, eu quero ser uma pessoa procrastinadora, eu quero ser um medroso, eu quero ser uma pessoa distante de Deus e simplesmente joga fora. Ah, Crispim, então é por isso que eu sinto culpa depois que eu recaio? Sim, é por isso que você sente culpa. É simplesmente você jogando o seu maior poder fora. Então se você não dispersa, ela é refinada. Essa energia ela é uma forma de energia eterna que etérea e eterna que quanto mais você retém, mais refinada ela fica, mais pura e mais poderosa. Então uma mente disciplinada, foco extremo, estabilidade emocional, advém de reter a energia sexual. E aí eles chamam de samadhi, que é onde você se torna espontâneo, que é um estado de consciência elevada. Então vamos lá, a primeira coisa que acontece ao você ficar 12 anos sem derramar uma única gota de sêmen, que é onde você desbloqueia esse chamado nervo da memória. Primeiro fenômeno que acontece então, eu vou falar sobre 7 para vocês. O primeiro, ocorre algo chamado Smriti Shakti, que é a memória profunda e precisa. É praticamente um estado de onisciência. Imagina comigo, você com 30 dias de NoFap, com 60 dias de NoFap, com 7 dias de NoFap, você já começa a ter um estado de clareza mental, que é o que muitas pessoas falam, que geralmente você fica num estado de neblina mental, antes, quando você ainda está no vício, você não consegue raciocinar, fica extremamente cansado e pum, de repente você consegue reter o sêmen por 7 dias, 30 dias, 60 dias que seja, e você já começa a lembrar de coisas extremamente importantes, lá da época de infância, da faculdade, algo que você aprendeu na escola, e você já consegue ter essa percepção, sua mente fica mais afiada, as memórias brotam na sua cabeça com mais facilidade, alguém cita alguma coisa, algum tipo de informação, e seu cérebro simplesmente consegue acessar as informações. Mas agora imagina isso aqui com 12 anos, é praticamente um estado de onisciência, é onde você consegue acessar qualquer informação de forma extremamente precisa. Então não é simplesmente você lembrar de alguma coisa, é você lembrar com extremos detalhes a qualquer momento do dia e em qualquer fase da sua vida. Então, segundo eles, você consegue até mesmo lembrar de situações da infância que com o raciocínio normal e lógico você não consegue acessar. Você consegue acessar qualquer tipo de conhecimento em qualquer lugar que seja. Mesmo sem muitas vezes ter ouvido falar sobre aquilo, você consegue ter acesso àquela informação. É o que muitas vezes eu falo para vocês, que é você captar a informação do éter. Mas segundo eles aqui, esse estado de extrema memória profunda e precisa é atingido quando você então consegue ficar por 12 anos sem derramar a semente, sem derramar o sêmen. Então quando a tradição fala do nervo da memória, ela está descrevendo o estado mental em que nada se perde. Então nenhuma informação é perdida, é tudo basicamente guardado de forma extremamente precisa. É como se a sua mente fosse então, vamos dizer, um chat GPT ou um Google, onde você digita e vem toda a informação de forma extremamente detalhada. Mas tudo isso na memória, simplesmente em pensar na informação e ela simplesmente brotar de forma extremamente profunda. Tá entendendo? Então, segundo eles, a mente fica extremamente mais silenciosa e então a informação não dispersa. Eles atingem um estado de extrema iluminação e um estado de extrema presença, aonde nenhuma informação se dispersa, aonde toda a informação está no aqui e no agora, no estado presente.
Então simplesmente eles conseguem acessar o conhecimento que eles quiserem. Então o sujeito lembra de detalhes dos anos atrás, organiza as ideias com clareza e retém conhecimento quase sem nenhum esforço. É como se o cérebro saísse do modo circuito e entrasse no modo biblioteca viva. Então vamos dizer, se você está simplesmente drenando a sua energia sexual, você está no modo curto-circuito. E quando você retém a sua energia, você simplesmente entra no modo biblioteca viva. Um acervo de informações a qualquer momento, disponível em qualquer hora do dia. Segundo eles, também você consegue aprender qualquer coisa. Em qualquer coisa. Um instrumento que levaria, eu não sei o quanto tempo leva para você, por exemplo, aprender a tocar violão, aprender a tocar uma bateria, mas, segundo a crença, você consegue aprender de uma forma muito mais rápida e muitas vezes até mesmo sem professor. Ah, Crispim, você está exagerando. Não, é um estado de extrema inteligência. São 12 anos de retenção seminal. É um estado de extrema presença etérea e eterna. É onde simplesmente você se torna um criador. Segundo ponto que ocorre, segundo desbloqueio então do nervo da memória que ocorre, é algo chamado Dharana Sakti. É como se fosse um foco como arma biológica. Esse é o poder de fixar a mente numa única direção. Não é à toa que vocês vão ver que lá a cultura da meditação é algo extremamente importante e é extremamente obrigatório também. Você sempre vai ver lá um indiano fazendo uma prática de meditação. Por exemplo, provavelmente você já deve ter visto um vídeo de um rapaz bem barbudão, um indiano, chamado Sadhguru. Ele vai falar sobre a importância da meditação, inclusive tem alguns vídeos dele traduzidos para o português, falando qual a crença deles com relação à retenção seminal, e vocês vão entender que tudo que eu estou falando aqui para vocês é baseado na cultura deles. Inclusive esse conhecimento aqui que eu estou falando para vocês, eu tirei de um livro chamado A Prática do Brahmachari. Olha nos comentários aí que eu vou deixar fixado também esse livro para vocês aí. A Prática do Brahmachari. Um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, e eu li em 2020 esse livro, A Prática do Brahmachari, tá? Ele está traduzido em português e eu vou deixar para vocês nos comentários aí também. Então, o segundo desbloqueio, Dharana Sakti, o foco como uma arma biológica então. O homem não se distrai com impulsos, notificações, desejos ou ansiedade. Então por isso que é conhecido como um estado de iluminação, porque aqui, basicamente, tudo nos distrai. Você está praticamente pensando em alguma coisa e simplesmente o seu celular faz. Simplesmente você sai do foco e vai para o celular. A nossa mente se dispersa muito fácil. Às vezes a gente está num hiperfoco ali concentrado em alguma coisa e de repente alguém fala alguma coisa no fundo assim, uma conversa paralela, e a gente simplesmente se distrai de uma forma extremamente absurda. Mas aqui não. Aqui é um processo refinado da energia sexual, então o homem não se distrai nem por impulsos. Então simplesmente vai vir um pensamento de erotização, você vai andar na rua e vai ver uma bunda ali na sua frente. Não, nada disso te distrai. Nem notificações, nem desejos e nem ansiedade. É um estado de vós sois deuses, literalmente. É uma concentração estável, contínua, que transforma qualquer trabalho em obra-prima. Então tudo que você for fazer vai sair de uma forma extremamente refinada, profunda e profícua. Tá entendendo? Tudo que você for fazer, você vai fazer com perfeição. É o famoso começar e terminar. Zero procrastinação, e tudo que você faz, você vai fazer com uma destreza absoluta, com extremo foco, com extrema habilidade, extrema concentração. É como você utilizar todo o seu poder quando você for fazer algo. E aí sim, tudo vai dar certo. Crispim, eu quero deixar de ser CLT, eu quero ter o meu negócio próprio. Você precisa adquirir um estado de extrema presença e de hiperfoco. Crispim, só com 12 anos então? Não, você consegue parcelas. Lembrando que quando eu estou falando de 12 anos, é um estado de extrema. É quando o cara atinge o ápice. Mas conforme você vai passando os dias de retenção seminal, você já vai adquirindo porcentagens dessa extrema presença e desse nervo da memória. Ele já é possível ser acessado com 30 dias. É óbvio que em uma fração menor, mas você já consegue. E obviamente vocês já estão sentindo isso. Então é uma concentração estável e contínua, então que transforma qualquer obra em obra-prima. Então esse Dharana aí é a base de tudo. Quem controla o foco, controla o destino. Terceiro desbloqueio então, que ocorre após 12 anos de retenção, que desbloqueia o nervo da memória. É algo chamado de Vichara Sakti. Vichara Sakti, que é onde a mente enxerga a verdade. Provavelmente vocês já ouviram algumas passagens da Bíblia onde vai citar assim: e Jesus, vendo o íntimo deles. O que seria isso? É um estado de onisciência.
que é quando Jesus, tem outras passagens que vai dizer assim, e Jesus vendo que eles arrazoavam entre si, que é um estado onde você consegue ler a mente e o coração das pessoas. É um estado de onisciência. Cristo, um dos maiores praticantes da retenção seminal, um dos maiores praticantes do Brahmachari, nunca derramou a semente, praticou a retenção seminal em estado extremamente perfeito e vigilante. Ele simplesmente desbloqueou isso aqui. E é possível ver nas escrituras. Vichara é o poder da investigação profunda. A pessoa começa a ver a raiz das situações, não só a superfície. Então você vai ver algumas passagens onde Jesus ele sabia dos problemas. Por exemplo, quando Jesus chega, se não me falha a memória, em Samaria, e ele vai lá tirar água do poço de Samaria, ele se encontra com uma mulher samaritana, e ele simplesmente fala para ela, olha, me dá de beber dessa água. Ela diz, mas como você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, né? Tinha aquela questão dos judeus não se comunicarem, não se darem bem com os samaritanos. Aí Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. Então, um poder extremamente absurdo. Mas aí entra uma grande questão. Jesus vai dizer algo para ela, porque Jesus já sabia do profundo, sabia da vida inteira dela sem nunca ter conversado com ela. Olha que loucura. Jesus vai falar assim para ela, vai lá e chama teu marido. Essa mulher vai falar para ele, não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus vai falar, exatamente, você disse muito bem. Você não tem marido, você teve 5 e o que agora você tem não é seu. Porque segundo a crença judaica, né, obviamente, se você pratica um adultério ali, justamente o outro casamento ele não é validado então. Então, tiveste 5 e o que agora você tem não é teu. Mas como que Jesus, a questão não é nem essa, a questão é como que Jesus sabia disso? Então é um estado de investigação extremamente profundo, onde você simplesmente lê a alma e a vida das pessoas. Então você começa a enxergar além da superfície, você começa a se tornar um leitor de alma, você entende as intenções, os padrões, as causas e as consequências. É como se alguém contasse algo que ela vai fazer e você simplesmente já prever se aquilo vai dar certo ou não. É algo louco de acontecer, tá? Comigo acontece muitas vezes, não é à toa que eu sou mentor, eu ensino homens como a praticar no OFEP, inclusive empresários, praticantes, atletas, tá? De como você utilizar essa energia e basicamente com 5 minutos de conversa eu consigo entender aonde está o bloqueio, aonde está a raiz da procrastinação, aonde está o estado de mentalidade errado. É algo louco de se falar, mas é possível e quem tem sabe do que eu estou falando. É onde fica mais difícil de você ser enganado. Você vai ver microexpressões faciais, tá? Você vai fazer uma leitura extremamente profunda de linguagem não verbal. Mas isso muitas vezes sem ter lido um livro ou sem ter feito algum tipo de curso com relação a isso. Você simplesmente se torna um perito nisso. Então é uma inteligência afiada, lógica e intuitiva ao mesmo tempo. Tá? Quarto ponto, onde você vai desbloquear o nervo da memória. É um poder chamado controle do prana. Controle do prana. Que é onde vai ocorrer uma estabilidade emocional e energética. O prana é a energia vital e a energia sexual. E na visão de um yogi, que são os praticantes do Brahmacharya, quando há uma perda constante do sêmen, o prana vai oscilar. Então sempre que você perder o sêmen, derrubar a sua energia sexual, o seu prana, que é a sua energia sexual, ela vai oscilar. Então, de uma pessoa extremamente confiante, extremamente profunda, extremamente habilidosa, com capacidades inimagináveis, você simplesmente perde esse poder e você perde a sua energia sexual. É como se você perdesse a viçosidade dessa energia etérea e eterna, que é a sua energia sexual. E aí, quando há a retenção da energia sexual estabilizada de forma prolongada, que é quando você realmente está retendo essa energia, ela simplesmente se estabiliza. O resultado, o seu humor fica mais forte, menos impulsividade, menos ansiedade e mais presença. É onde a pessoa responde em vez de reagir. É onde você fica num estado mais racional e não emotivo. É o estado emocional de quem está no comando. É praticamente assumir o controle da própria vida. Quinto ponto e quinto poder desbloqueado a partir do nervo da memória quando você fica 12 anos praticando a retenção seminal segundo a prática do Brahmacharya, que são os yogis. Algo chamado samadhi espontâneo, samadhi espontâneo ou samadhi espontâneo, que é a consciência que se expande sozinha. Samadhi aqui não é aquele estado místico inalcançável, não, pelo contrário, é a experiência de uma mente que finalmente para. É onde você simplesmente fica num estado de consciência. O tempo já não é mais o mesmo tempo. As 24 horas que você tem como percepção agora, nesse estado profundo de consciência, o tempo simplesmente não existe.
A única coisa que existe é o aqui e o agora, nada mais. O amanhã, algo incerto, algo a ser construído ainda, algo extremamente inalcançável. A única coisa que você tem é o aqui e o agora, um estado de extrema presença. É a experiência de uma mente que finalmente para. O homem entra num fluxo profundo, percebe conexões, entende as coisas complexas sem esforço, sente uma paz dinâmica e profunda. A meditação vira consequência natural da energia elevada e não uma técnica sofrida. Quer perceber o estado de consciência e de profunda retenção que você está? Tente meditar por 10 minutos. Quer entender a profundidade de energia sexual e entender que ainda falta um pouco mais para atingir esse estado? Tente meditar por 10 minutos e você vai perceber que a sua mente divaga com muita facilidade, que você se cansa muito rápido e que você não consegue se meditar. Por quê? Porque ainda falta energia sexual concentrada, ainda falta atingir esse estado de iluminação que eles citam aqui. Sexto ponto e sexto superpoder que é atingido então quando você fica por pelo menos 12 anos praticando a retenção seminal, que é onde você vai desbloquear o nervo da memória. Algo chamado intelecto puro, que é onde as decisões ficam afiadas, rápidas e precisas. Já parou para perceber que quando você precisa tomar uma decisão extremamente importante, o seu cérebro ele entra num período de choque? Parece que quanto mais pressão você tem, menos desenvolvimento você consegue. Por quê? Porque você não consegue atingir uma decisão rápida, afiada e profunda. Se for para você definir algo em 10 segundos, tomar uma decisão extremamente importante que vai abranger vários prós e contras, você consegue tomar essa decisão extremamente rápida? Dificilmente, a maioria das pessoas entra em um colapso. Mas aqui nesse estado não, você consegue. Por quê? Porque você atinge um estado de antevisão, um estado de onisciência, um estado de memória profunda, um estado de plena consciência, é um estado totalmente desejado. E é o estado original, eu diria, porque por natureza já não era para você estar assistindo pornografia e nem se masturbando. E ejaculando, Crispim, se você é um cara solteiro, não era para você estar ejaculando. Crispim, mas eu que sou casado, não necessariamente significa que você precisa ejacular constantemente. Às vezes você não vai conseguir ficar, obviamente, 12 anos, mas você pode ficar pelo menos um mês sem ejacular. Ou ejacular pelo menos uma vez por mês. Eu ainda aconselharia vocês a praticarem a arte da retenção seminal, que é onde você simplesmente, mesmo tendo relação sexual, não vai desperdiçar o teu sêmen. Algo chamado sexo tântrico, prática tântrica. Ah, Crispim, mas e se eu quiser ter filhos? Eu vou falar uma loucura para vocês, mas você não precisa ejacular para ter filho. Simplesmente no líquido pré-ejaculatório, no lubrificante, já contém espermatozoide, porque vem do mesmo canal lá onde passa a produção seminal. Vem lá do testículo também essa produção dessa viscosidade, desse líquido prostático. E você consegue engravidar uma mulher simplesmente com líquido pré-ejaculatório, não necessariamente ejaculando. Não é à toa que muitas pessoas acabaram engravidando mulheres simplesmente mesmo segurando o coito, tá? Não ejaculando, ou tirando na hora da ejaculação, e mesmo assim acabou engravidando. Por quê? Porque no líquido prostático, no líquido pré-ejaculatório já contém espermatozoide. Bilhões de espermatozoides, tá? Para vocês terem noção. Então é onde você vai atingir o estado de intelecto puro. Quando a mente está limpa, o intelecto funciona como um bisturi, extremamente minucioso e profundo. Menos dúvida, menos confusão, menos atrito interno. Então a pessoa toma decisões com clareza, sem arrependimentos e sem aquela neblina mental. Zero neblina mental. É o tipo de lucidez que cria líderes, inovadores e homens com visão estratégica. Você pega, por exemplo, Steve Jobs, Muhammad Ali, você pega Jesus, Buda, você pega todos os praticantes de Brahmacharya, de retenção seminal, aqueles que ficaram por longos anos praticando essa retenção, todos eles transformaram a história, o curso da história, porque você fica extremamente preciso como um bisturi. Sétimo e último poder, a retenção seminal, de que quando você pratica e retém essa energia, é algo chamado poder da ação contínua, que é onde a disciplina vira a identidade. Hoje é tão difícil, meu irmão, a pessoa manter uma disciplina. Por quê? Porque vai haver aquela luta de carne e espírito. Nesse estado aqui, esquece estado de iluminação, não tem mais essa luta. A disciplina é algo normal e natural do teu corpo, não exige esforço, não vai exigir nenhuma, meu Deus, não, esquece. Aqui nesse estado eles nem lutam mais contra os desejos carnais. É um estado de iluminação, é um estado de presença extremamente absurdo, onde tudo se torna extremamente fácil e natural. É onde passa a se tornar então uma identidade, a disciplina vira uma identidade. E esse é o poder mais prático e mais poderoso de todos, que é onde o homem passa a ter energia e estádio o dia inteiro.
A disciplina não depende mais de motivação, não precisa você acordar motivado mais, não. Isso já vai estar conectado na célula e no DNA. Então a mente já não está mais fragmentada, os planos já viram rotina, a rotina vira identidade e a identidade vira o destino. Então isso transforma um simples trabalhador num ser humano inevitável. Totalmente inevitável. Então, para vocês entenderem, não importa se você está praticando a retenção seminal há 12 anos ou se você vai conseguir chegar nesses 12 anos ou não. Simplesmente quis mostrar que é possível você sim ficar 12 anos praticando a retenção seminal sem desperdiçar uma única gota do sêmen, mas ao mesmo tempo também é possível você obter esses mesmos benefícios em frações, obviamente, menores, mas já para nós, já nos torna sobre-humanos, tá? Já te diferencia dos 98% da população a nível mundial que estão viciados em pornografia e masturbação. Já te faz fazer parte desses 2% onde esses poderes que eu citei para vocês aqui é tudo atingido no estado 1000%. Você consegue atingir em estado 50%, 30%, 20%, 10% que seja. Já é algo simplesmente assustador e já te coloca acima da média. Totalmente diferente do restante de qualquer outra pessoa. Então o princípio é o mesmo, com 30 dias ou 12 anos, não importa. Dominar a energia sexual é dominar a sua mente. E dominar a sua mente é dominar a sua vida. Quem segura a força, segura o destino. Sempre que você decidir cuidar dessa sua energia sexual, ela vai te honrar. Todas as vezes que você decidir reter essa energia, você simplesmente vai atingir estados extremamente estarrecedores. Beleza, senhores? Essa então é a prática do Brahmachari e esse é o desbloquear do nervo da memória que só ocorre com 12 anos. E aí, você dá conta ou não? 12 anos sem derramar a sua semente? Se você chegou até o final desse vídeo e se esse vídeo trouxe uma informação extremamente importante para você, a palavra final desse vídeo, a palavra-chave é eu decido reter, entendeu? Eu decido reter e eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo e você entendeu a importância dessa sua energia sexual, que te tira de um mero mortal e pode te transformar em um semideus. Lembrando, Salmo já dizia, vós sois deuses. Eu decido reter. Comenta aí embaixo e até o nosso próximo episódio.